Convívio, o debate com Márcio Mota. O início do ano de 2010 foi um início muito, digamos assim, quente com relação aos royalties do petróleo, né? Colocamos faixas no Rio de Janeiro com a covardia contra o Rio, contra a covardia pelo Rio. O pré-sal também está aí nessa história. Isso tudo aconteceu porque em Brasília foi apresentado pelo Ibsen Pinheiro, né, o deputado pelo Rio Grande do Sul, do PMDB, né, PMDB, ele, né, um projeto de lei onde os estados não ficariam mais com aquele percentual que normalmente ficariam, né? Agora, existe uma confusão nessa história, porque nós estamos falando de duas coisas, certo? Uma é o pré-sal, que ainda vem por aí, e a outra é o petróleo que já é explorado hoje em algumas capitais. E parece que o seu Ibsen, ele fez questão de juntar tudo, né? Aquilo que já havia sido resolvido, ele fez questão de trazer à tona, misturar tudo como se fosse uma coisa só. E isso gerou um certo mal-estar para os estados que produzem já o petróleo. E aqui no Rio de Janeiro, o deputado federal, doutor Adilson Soares, do PR, o Partido da República, ele acabou ocupando páginas nos jornais como sendo o traidor do Rio de Janeiro, aquele que votou contra o Rio de Janeiro, e nós achamos mais do que justo convidar o deputado para que pudesse estar conosco explicando o motivo pelo qual ele votou sim. Então essa já seria logo o nosso bate-papo inicial. Eu queria que o deputado explicasse para a gente a emenda do Ibsen Pinheiro, né, e o que fez o deputado votar sim por essa emenda. Na verdade, o que aconteceu? Veio falar só pré-sal, 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 pré-sal é uma coisa futura, 2020, sei lá, 15, daí para frente. Então, eles fizeram um adendo por dentro, colocando já a extração do petróleo que vinha há anos com os rendimentos para o estado do Rio de Janeiro. Mas eu não tomei conhecimento disso, é pré-sal, é uma coisa futura. Então, aí o partido designou que votasse sim, mas liberou pessoalmente para a gente votar o que quisesse. Eu fui o único que votei sim, porque eu queria, no caso do pré-sal, que beneficiasse os outros estados. Tem Tocantins, tem Brasília, que não tem mar, não vai ter pré-sal. E os outros estados que tem, Bahia, Rio Grande do Norte, então, Fortaleza, todos têm. Inclusive saiu até no jornal esses dias que lá em Santa Catarina também já vão buscar a extração do pré-sal. Então, havia uma combinação de divisão pelo país, não o que já existia no estado do Rio de Janeiro. Eu não tomei conhecimento disso. Isso até eu peço perdão disso, porque colocar esse aditivo, uma emenda que colocou no pré-sal, que eu não tomava conhecimento, não tomei, e todo mundo falava sobre pré-sal, 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 então é coisa futura. Aí eu acabei votando, porque eu queria que fosse beneficiado os outros estados. Ok, doutor Rui. O problema é o seguinte, é que dentro da técnica legislativa, dentro das votações, existe uma coisa chamada emenda aglutinativa. São aquelas emendas que se aglutinam às emendas que estão sendo votadas. Essa emenda do Ibsen Pinheiro é uma emenda de aglutinação. Ou seja, ele pega dentro, não necessariamente essas emendas, elas têm o escopo de se referir à matéria que está sendo julgada. Porque, na verdade, a emenda que ele quis aglutinar dentro dessa emenda é uma emenda eleitoreira. Porque o que aconteceu? Nós estamos diante de uma categoria de lei chamada categoria infraconstitucional. Ou seja, é uma lei que não é constitucional. Essa lei é uma lei ordinária. E ela em sendo uma lei ordinária, ela não vai poder revogar uma disposição constitucional. Porque, na verdade, esse pacto constitucional, quando foi realizado na Constituição de 1988, em função do Estado do Rio de Janeiro ter perdido para o Estado de São Paulo o problema do ICMS, quando nós sabemos que antigamente o ICMS é pago na fonte e não no consumo, mas para que São Paulo, como sendo o maior utilizador
né, dos derivados de petróleo. Então o Rio de Janeiro ganharia muito, São Paulo não ganharia nada. Então foi feito um acordo, um Gentleman's Agreement, né, um acordo de cavalheiros, no qual o governo do estado do Rio de Janeiro, por já na época se vislumbrar como sendo o maior explorador de petróleo, receberia os royalties decorrentes da exploração de petróleo e abriria mão do ICMS que decorreria da extração do petróleo através das refinarias. Esse era o escopo da história. E isso é uma matéria constitucional. Isso está previsto no texto da Constituição. Então o Ibsen Pinheiro, como todo malandro, né, como todo político, né, ele fez uma jogada para arquibancada. Porque, na verdade, essa emenda do Ibsen Pinheiro não pode prevalecer. E porque, na verdade, o que acontece? Essa emenda está na mesma categoria daquela distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Recentemente, o Supremo Tribunal já decidiu que não pode haver a mudança no quanto distribuído no Fundo de Participação dos Municípios. Então, essa matéria, nós estamos perdendo um tempo aqui. Isso é comoção política. O Sérgio Cabral vai para a televisão e faz jogada política. O Ibsen Pinheiro, porque não tem como, porque o Supremo Tribunal já decidiu. Você não pode mudar o coeficiente de divisão do Fundo de Participação dos Municípios. Também não vai poder mudar os royalties dos estados produtores. Até Por quê? porque se mudar vai ser exclusivo com o petróleo, né? Porque não pode mudar. Isso não vai mudar, isso não pode mudar, isso daí não vai mudar, porque acontece o seguinte, a base, porque veja bem, todo encargo, todo tributo, toda taxa, ela tem uma base de um fato gerador através de uma base. Então o fato gerador desses royalties, na verdade, porque o royalties, o que é o royalties? O royalties é uma categoria, né, de benefício que se dá àquele que explora. Por quê? Porque o Estado, ele tem as estradas vicinais, que são de atribuição do Estado, ele tem custo na manutenção, tem as cidades periféricas que tem uma aglutinação de pessoas. Existe Exatamente, claro, o Estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, muito grande, prejuízo ambiental muito grande. Não tem como. E só para finalizar, nós podemos dizer o seguinte, essa emenda do Ibsen Pinheiro, isso é um nada jurídico. É um nada como a opinião dele. Inclusive, o Ibsen Pinheiro foi de uma infelicidade total, porque ele tratou o Estado do Rio de Janeiro com escárnio. O Estado do Rio de Janeiro é o segundo Estado do país. Nós somos o segundo Estado, a segunda economia do país. Eu acredito que o senhor esteja colocando essa questão do Ibsen até de uma forma muito educada, uma forma muito equilibrada. Porque eu não vejo essa emenda do Ibsen Pinheiro como não sendo nada mais do que um acordão dentro do PMDB para que seja feito através dessa emenda um apelo, um fato político, seja criado um fato político para que aqueles de outros estados que não são beneficiados, vamos colocar o Rio de Janeiro, tá? Se não fosse essa emenda, o Sérgio Cabral não teria ganho ganhado tanta projeção quanto ganhou. E que ele não soube utilizar. Exatamente, também. Até porque o cara é governador, entendeu? Do mesmo partido do deputado que apresentou a emenda. Era só chegar lá e falar, peraí, meu amigo, vamos conversar aqui, chama a cúpula do partido, porque ele é governador do Rio de Janeiro, não é governador da cidadezinha pequenininha dali da China. Mas aí eu acho que é do PMDB. E eu queria só fazer uma parte aqui. Que isso acontecesse. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parte, vamos continuar com esse bloco. Vamos gravar um outro bloco falando sobre os royalties e o que existe por trás dessa jogada, porque isso nada mais é do que uma jogada política. Você que foi para a rua pode se roer de raiva, porque você foi mais uma vez manobrado e você foi mais uma vez usado pelos políticos que não têm caráter nesse nosso Estado. Vamos continuar falando sobre isso.